Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Wagner Kellers e hoje nós vamos falar sobre um assunto que, olha, tira o sono de muita gente, que faz lançamentos e investe em tráfego, que é como organizar o orçamento na sua gestão de tráfego, tanto para lançamento quanto para perpétuo. Então, nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente como que você deve se planejar se você for fazer o seu lançamento ou se você quer trabalhar com perpétuo, tá bom? Então, sem muita delonga, bora ali para o meu computador. Então, vamos lá, já sabe, a forma como eu me organizo é através dos mapas mentais e não vai ser diferente nesse conteúdo aqui, ok? Então, como organizar o orçamento na gestão de tráfego? Primeiro passo de todos, a gente vai nivelar o conhecimento aqui para a gente colocar todo mundo na mesma página, ok? Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza. Então, para nivelar o conhecimento, o que a gente tem? A gente vai falar sobre perpétuo e lançamento, tá? Qual que é a diferença entre perpétuo e lançamento? Perpétuo é um investimento que acontece continuamente. Então, é você que tem e-commerce, você que tem a sua loja, você que tem a sua loja no Instagram, você que tem a sua lojinha no seu site, você que vende serviço e você investe continuamente para trazer pessoas e você tem um orçamento lá diário, mensal, enfim, que você usa para fazer continuamente anúncios, tá? É também conhecido porque esse investimento não é fixo, ele varia, ele pode variar, na verdade, né? Que ele varia, ele pode variar de acordo com o resultado das campanhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes tu tem lá um produto, você vende um produto qualquer, vender uma caneta. E está vendendo e está tendo um retorno sobre investimento bom, o que você faz? Você escala. Então, esse é o tipo de orçamento, né, que ele pode ir aumentando de acordo com o resultado das suas campanhas, ok? O lançamento é um período, ele acontece num período determinado e ele tem um orçamento fechado, na maioria das vezes também, tá? E tem um começo, um meio e um fim, tá? Já o perpétuo não. O perpétuo ele é continuamente, ele só tem um começo e não tem fim. Ou se tem fim, pausa a campanha, enfim, mas entende que ele está sempre continuamente rodando, tá? Com relação à organização do orçamento, tá? A organização do orçamento também a gente vai pegar os dois viés, perpétuo e lançamento, tá? Então, aqui a organização, o perpétuo é dividido em duas fontes, tá? O investimento direto e o remarketing, tá? Então, para você fazer as suas campanhas, você sempre vai ter dois tipos de campanha. Uma campanha que é de venda, oferta direta, né? Mandando anúncio direto para sua página de vendas, ou direto para o seu site, direto para o seu e-commerce, ou direto para a página do produto, ou direto para a página do serviço, ou direto para a página de pagamento. E também o orçamento de remarketing, ou seja, aquelas pessoas que chegaram até o seu, a sua oferta e não compraram, você pode pegar uma verba, ir lá e mostrar uma oferta de uma maneira diferente para essas pessoas, tá? E aí a gente tem aqui a organização dos orçamentos, vocês vão ter esses dois tipos de orçamento, o direto, né, o orçamento ali investindo, e o remarketing. E o lançamento, como é que funciona? O lançamento ele é um pouco diferente. O lançamento ele tem a captação, que é a parte do lead, né, onde a gente faz a captação para as pessoas para o seu lançamento. A gente tem a parte de remarketing e a gente tem a distribuição de conteúdo. Ok, vai, mas essa distribuição aí não faz parte do lançamento. Sim e não. Por quê? Porque ele é uma verba de guerra, tá? O que a gente chama, até depois eu vou, como a gente divide o orçamento, esse, na verdade, é uma verba que é distribuição, não é distribuição. Distribuição, né? Então, tem essa verba de distribuição que eu coloco aqui porque como tu vai fazer o lançamento, esse orçamento de distribuição é você pegar o seu conteúdo e botar dinheiro para mais pessoas verem. Consequentemente, mais pessoas vendo, mais pessoas vão estar em contato com o teu conteúdo e eu ainda consigo fazer públicos a partir de quem viu um determinado conteúdo seu, ok? Então, por isso que eu coloco aqui. Então, são esses três tipos. Beleza. Agora entra a parte de como a gente divide o orçamento, tá? E aí aqui, gente, uma coisa muito importante antes da gente começar, tá? Deixa eu até pausar o compartilhamento aqui, que é o seguinte, uma coisa que eu quero, que assim, ó, vocês têm que ter em mente, tá? Tudo que eu vou falar é uma questão daquilo que eu pratico, mas que não existe certo e não existe errado, tá? Existe sempre o bom senso. O que eu passo aqui para vocês é justamente aquilo que eu faço na grande maioria dos meus clientes. Tem alguns que fogem um pouco, mas são variações tão pequenas que não vale nem eu falar. Cai dentro das margens ali que vocês vão ver, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso mapa mental e para vocês terem essa ideia, tá? Que é o quê? No perpétuo, o que a gente faz, tá? O perpétuo, na parte de investimento direto, tá? Ele começa sempre com um orçamento base, tá? E ele vai sendo reinvestido, tá? O orçamento base, tá? Até eu não coloquei aqui, se a gente for falar de valor, quero começar hoje, vai, eu não tenho nem ideia. Como que eu começo o meu perpétuo? Minha indicação, tá?
qual que é o valor que você deve começar? Com base o quê? Com 10? Não. Com 10 reais, com 5 reais, com 50 reais? Não. Você vai começar com, acreditem se quiser, tá? R$ 35 por dia, tá? Durante, no mínimo, 7, até vou colocar aqui, ó. Durante 7 dias no mínimo, ok? Durante 7 dias. Esse aqui é o orçamento, tá? Que eu já testei em muitos perpétuos. Eu faço parte de grupos de mastermind, de gestão de tráfego, que usa essa mesma métrica, e essa é uma métrica que a gente estipulou dentro lá dos grupos que eu participo, que para a gente começar tem que ser no mínimo 35, para a gente começar a ter resultado dentro desses 7 dias. Se você não tiver resultado dentro desses 7 dias, consequentemente, tem alguma coisa que você precisa rever, tá? Geralmente, as vendas começam a acontecer no seu perpétuo entre o primeiro e o terceiro dia, tá? Mas quer dizer que eu estou no caminho errado? Não. Você tem 7 dias para testar isso, ou seja, são 7 dias que você tem para realmente ver se o perpétuo está funcionando ou não, tá? Porque aí tem vários fatores que influenciam aqui, tá? Deixa eu até voltar aqui, né? Parar de compartilhar. Tem alguns fatores que influenciam o produto, a oferta, o preço, né? O preço do produto, que não necessariamente não é a oferta, mas o preço do produto, a sazonalidade do produto, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, tem vários fatores que influenciam e que pode fazer com que você coloque hoje e venda hoje, mas não necessariamente que ele vai vender no primeiro dia, tá? Então, vai com essa fórmula aqui, ó, que vai dar bom. Só confie e vai, tá? Pode ter certeza que vai dar bom, tá? Segue o que o Wagner está dizendo, segue o que o Keller está dizendo que vai dar bom, tá? Como dividir o orçamento do perpétuo? Ah, não, aí tem mais um ponto aqui. O remarketing, tá? Remarketing. O remarketing, de base, tá? Eu uso de 10 a 15% do lucro para fazer remarketing. Então, você tá lá, tá com lucro, pega 10 a 15% do lucro e reinveste e faz remarketing em cima daquelas pessoas que foram até a tua página de checkout e não compraram, tá? Esse é um parâmetro para você. Pode ser mais, pode ser menos? Pode. Não existe certo e nem errado, porque também depende muito do valor do seu produto, tempo e outros fatores aqui. Mas segue aqui de 10 a 15% de margem que vai dar bom, tá bom? Bom, falando de lançamento, né? Então aqui eu vou trazer a fórmula básica, tá? E o que pode variar, tá? Então, fórmula básica, tá? Para lead, de 70 a 80% do seu orçamento, tá? De 70 a 80% do orçamento para lead, tá? Por que 70 a 80? Particularmente, eu sempre, vou dizer assim, na grande maioria, eu utilizo 80% em captura, tá? E 20% em remarketing, tá? Remarketing de 20%. Mas, dependendo vamos dizer assim, se o teu lead tem mais leads, muito mais leads frios, tá? Do que quente, você vai ter que gastar muito mais na parte de remarketing. Então, eu reforçaria ali em torno de 30%, né? 70% de captura e 30% de remarketing, tá? E na distribuição, né? Distribuição, tá? Que é que eu falo, é uma verba de guerra. O que é essa verba de guerra? Eu colocaria no lançamento, se você for investir, 10%. 10% da verba de lançamento, você pega e investe em distribuição ao longo de 30 dias antes do seu lançamento, tá? Então, aqui, vamos colocar aqui, ó, verba de guerra, 10%, 30 dias antes, tá? 10%, 30 dias antes. Então, se você vai investir R$ 10.000, pega 1.000, verba de guerra, não é a verba do lançamento, tá? Então, você vai investir. E por quê? Porque esse R$ 1.000, ele serve para você melhorar sua marca, posicionamento, seguidores, branding, muita coisa cabe aqui, entende? E você acaba tendo e tirando proveito disso. Então, não tira da verba do lançamento, tá? O que pode variar? Pode variar, pois tem algumas coisas que podem variar, porque tem lançamentos que usam outras modalidades de investimento, tá? Outras modalidades de investimento. Eu também vou detalhar isso, então fica comigo aí que você vai entender. Por exemplo, orçamento aberto, tá? Então tem lançamentos, principalmente lançamentos muito grandes, que não tem limite de investimento. Ou seja, não existe, vou investir 1 milhão. Não, vou investir o quanto que tiver que investir. Por quê? Porque esses caras eles levam em consideração o valor do lead durante a captação, tá? Se o lead está bom, eles continuam investindo incessantemente porque eles sabem que lá na frente eles vão ter retorno, né? Eles seguem outras formas de percentuais, né? Daqui a pouco eles estão investindo 90% em 100% em captura e
e orçamento aberto para remarketing, ou seja, que a gente chama, né, no linguajar aqui dos gestores de tráfego, é no talo, né? É orçamento no talo, não importa quanto vai investir, é para impactar toda a galera. Então, mas é um nível diferente de lançamento, um nível mais hard. Outros que não investem, né? Tem outros que não investem em marketing, tem lançamento que não investe em marketing, só investe em captação, tá? Por quê? Porque trazem os leads para dentro dos grupos de WhatsApp e lá dentro tu tá com lead. Então, teoricamente, tu não precisa avisar eles através de remarketing. Eles já estão ali dentro. Então, é uma forma de não precisar fazer remarketing, tá? Mas esses casos são muito específicos e onde os lançamentos são muito mais. Para fazer isso, o lançamento ele tem que estar muito maduro. Lançamentos maduros são lançamentos que dão resultado constantemente em pelo menos 5 lançamentos consecutivos com lançamentos positivos e assim com ROI acima de 3 a 4 vezes, ok? Então, só para vocês terem um parâmetro. Não que lançamento que dê a menos que isso, 2, por exemplo. Tem lançamento 2 com ROI de 2 que são muito bons, né? Mas aqui eu não vou entrar nessa discussão, tá? E outro ponto é a questão da escala, que muita gente se perde, né? Na questão dos percentuais, quando está começando a fazer escala, tá? E esse é um ponto bem que pode tirar o sono de alguns experts aí, tá? Então, no perpétuo, tá? No processo de escala, a gente faz a partir da análise das métricas e dos resultados diários. Então, eu vou analisar o que foi ontem, né? Eu analiso o que foi ontem e tomo a decisão se eu escalo a campanha ou não hoje, tá? Analisando as métricas e os resultados diários. Muito teste, muito, aqui é incessantemente muito teste, e leva em consertou você. Vamos lá. Não sei se tu vai cortar ou não, ou produção, mas enfim, esse é meu bocejo. Mas vamos lá. Ele leva em consideração a sazonalidade também do produto, tá? Então, tem produtos que têm uma sazonalidade, e, teoricamente, a gente precisa levar isso em consideração. Então, tem produtos que vendem mais no início do mês, tem produtos que vendem mais no final do mês, tem produtos que vendem o mês inteiro, tem produtos que vendem mais na segunda, terça e quarta, enfim. Aí você precisa entender da sazonalidade do seu produto, ok? Então, no processo de escala, tem que levar isso em consideração, tá? No processo de lançamento, a escala do lançamento se divide em 3 modalidades básicas, tá? Por quê? Eu estou dividindo em 3 modalidades de lançamento, que é, o primeiro é a modalidade pequenos lançamentos, médios lançamentos e grandes lançamentos, tá? É diferente o modelo de escala? Sim, é muito diferente, tá? Por quê? Nos pequenos lançamentos, quais são as variáveis que a gente tem que levar em consideração, tá? A gente tem que levar em consideração o tamanho do orçamento e o período de investimento, tá? O tamanho do orçamento. O que eu considero lançamentos pequenos? São lançamentos que vão investir de 5 a 10 mil reais, tá? De 10 a 30 e até 50 mil reais eu considero um lançamento pequeno, tá? Mas vai, meu Deus, 50 mil, já tem gente que não vive uma vida e não gasta isso. E é um lançamento pequeno, sim, gente. No nosso dia a dia, isso é o que é, tá? Ponto, tá? O que eu gosto de fazer nos lançamentos que usam esse tipo de investimento, tá? Eu gosto de fazer a escala simétrica, tá? Até não coloquei aqui. Não coloquei. Qual é o tipo de escala? Deixa eu botar um ponto e já deixo aqui. A escala simétrica. Ou seja, o que eu faço? Eu pego o orçamento total e divido pelo período de captação. Tá? Então, vamos lá, 10 mil em 10 dias. É R$ 1.000 por dia que eu investi em captação. Então, não vou fazer processo de percentual, sobe 30%. Não, aqui é escala simétrica. Eu já seto lá R$ 1.000 e vou naqueles 1.000 ali, tranquilo. Claro que aqui também tem uma fase de teste, tá? Pode ter uma fase de teste antes, que aí investe um pouco menos, tá? E aí, no investimento, aqui você tem que considerar. Se a gente vou considerar, só vocês terem uma ideia lá dos percentuais, tá? Que é desses percentuais aqui, ó, em lead e em remarketing, tá? Então, considerando que eu vou fazer um investimento de 10K, como que eu vou dividir isso, tá? Em captação, eu vou considerar aqui, ó, de 7K a 8K, tá? E no processo de remarketing, eu vou fazer de 3K a 2K. Opa, tá muito para lá, então já vou botar aqui. Então, esse é o processo. Vou fazer investimento de 10K, por exemplo, captação vai ser de 7 a 8 e de remate 3 a 2 mil reais, tá? E assim vocês podem colocar para todos esses aqui esse mesmo percentual, tá? Então, na escala simétrica, tá? No lançamento, nos médios do lançamento, as variáveis, elas são basicamente as mesmas, tá? Aqui eu só coloco
uma outra variável que são as plataformas utilizadas, tá? Em lançamentos pequenos, a minha sugestão, tá? Até vou colocar aqui, ó. Vou colocar. Utilizar a utilizar uma plataforma. Ou seja, a plataforma onde o expert é mais... Onde o expert, vamos botar assim, ó, tem mais audiência. Então, não vou falar aqui o essa ou aquela outra. Não, é onde ela tem maior audiência. Já aqui, não. Quando a gente está falando de lançamentos médios, tá? É um pouco diferente. Mas vamos lá, tamanho do orçamento, tá? Eu considero acima de 50 mil reais um lançamento médio, né? Até meio milhão, 500 mil reais. Meu Deus do céu, é isso? Sim. Aí depende muito a escala do período e das plataformas a serem utilizadas, tá? O que levar em consideração nas plataformas a serem utilizadas, tá? A relevância do expert em cada plataforma. E aí entra a questão do bom senso, entende? Se eu tenho um expert que é muito bom numa plataforma, né? Eu vou dar mais ênfase, vou investir mais nessa plataforma. Mas eu tenho, quando a gente está falando de orçamento aí acima de 50 mil, dá para fazer em várias plataformas. Então, leva isso em consideração. E usa o bom senso para dividir esses percentuais, tá? Eu também, se vocês estão investindo acima de 100 mil, de 50 mil, você tem histórico de lançamento. Então, leve em consideração os históricos dos últimos 3 lançamentos, pelo menos, para decidir as plataformas a serem utilizadas, tá? Outro ponto, a capacidade de entrega das métricas, entende? Ou seja, se você quer um lead, né? A métrica de lançamento é lead, valor do lead. E se vocês têm lá como objetivo fazer lead a R$ 5, usa a capacidade de entrega desses R$ 5 nas plataformas. Tem plataforma que o valor fica mais alto. Mas se ela está dentro da métrica, beleza, leve em consideração isso, tá? E levar em consideração também os objetivos futuros. Porque pode ser que você não seja tão bom, por exemplo, é muito forte em Facebook e Instagram, e não é tão bom no YouTube e no Google. Mas considere investir, a partir de lançamentos médios, em outras plataformas, para quê? Para que os teus objetivos futuros também possam ser atendidos nessas outras plataformas, tá? E aqui também, né, qual que é o tipo de escala, tá? Aí aqui eu uso o tipo de escala, né, aqui, ó. Aí é o tipo de escala assimétrica e gradual. Assimétrica e gradual. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu começo com um valor base e vou aumentando vou escalando os valores a partir dos resultados. Ou seja, em termos de percentuais, tá? De 30% a, no máximo, 50% por dia. Então, aqui, exemplo, se tu está investindo R$ 100, tá? R$ 100. E investiu ontem R$ 100 e tu quer escalar hoje, você passaria a investir hoje R$ 130. Ou seja, 30% a 50%. Deixa eu botar aqui já direitinho. R$ 150. Tá? Então, se você está investindo 100, vai escalar, é 130 a R$ 150. Mas quando eu faço isso? Quando a 150, assim, é quando a métrica de lead, por exemplo, a tua base de lead é R$ 5, tá? Eu quero pagar no máximo R$ 5. Tá pagando 2, cara, dá para escalar, tem margem para escalar e até 50%, entendeu? Basicamente é isso, tá? Então, esse é o fator variável. E para grandes lançamentos, tá? Também tem fatores diferentes, que é o tamanho do orçamento. O que é um grande lançamento, né? Tamanho do orçamento de 500 a R$ 1 milhão, né? E acima, a partir de 500 até 1 milhão, e acima de 1 milhão, que aí entra nos orçamentos aí que muitas vezes são abertos e vai até, se está tendo lead bom, vai investir, tá? Parece meio maluco isso, mas tem lançamentos que fazem isso mesmo, eu conheço alguns por dentro, tá? O período de investimento, tá? E aí aqui o período de investimento, até eu não falei muito sobre período, tá? Então, um período no pequeno lançamento, a gente pode falar aí de 10 dias de captação, tá? Com esses valores que estão ali, 10 dias dá para fazer. No médio, a gente está falando aí de, no mínimo, 15 dias, tá? E lançamentos grandes, períodos maiores, aí a gente está falando de, no mínimo, 30 dias, tá? Então, tem lançamentos que começam até antes disso, tá? Então, deixa eu botar aqui. 30 dias.
Tá? Beleza, qual outra variável? Plataforma a ser utilizada. O que a gente deve levar em consideração aqui, tá? Muito parecido com o outro, relevância da plataforma, histórico dos últimos 3 lançamentos, capacidade de entrega das métricas, né? E objetivos futuros. E tem um fator aqui que é diferente de todos, né? Que é o seguinte: a quantidade de contas a serem utilizadas, ou usadas, né? Usadas. Não é com Z, né? É com S, meu filho. Usadas. E aí aqui é um papo mais que é um papo já num outro nível, que eu não vou entrar aqui, quantidade de contas a serem utilizadas, tá? Então, basicamente, que de básico aqui não tem nada. Essa é a forma como você deve organizar o seu orçamento, tanto para lançamento quanto também para perpétuos, e é aquilo que eu recomendo, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, já sabe, chegou até aqui, dá aquele joinha, vê o efeito que o joinha está fazendo agora. Se você não gostou, dá um dislike também, porque aí pelo menos eu vou saber que eu não estou no caminho certo. E também eu vou ter o maior prazer em responder todas as dúvidas que vocês tiverem referente a esse conteúdo aqui nos comentários, tá? Então, se você quer tecer algum elogio, fica à vontade. Não se esquece também de se inscrever no canal para que vocês recebam todos os conteúdos novos que a gente vai estar colocando aqui e também de acionar o sininho de notificação para você saber sempre que um conteúdo novo chegar aqui no canal, ok? Então é isso, gente. Esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Fui!